Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um EcoCast. E aí, Di? E aí, o episódio 70 hoje, hein? Mais um episódio do EcoCast pra você. E hoje a gente tá com quem? Grande vereador Hilton Marques. Seja bem-vindo aqui ao EcoCast. Obrigada, Hilton. Obrigado. Por ter... Vou te chamar de Hilton, porque eu te chamo de Hilton, não te chamo de Hilton. Até estranho falar. Mas obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, eu que fico feliz aí de participar aqui com vocês, né? Desse trabalho bonito que vocês vêm fazendo. A gente sempre acompanha na oportunidade de algumas entrevistas aí. E acho bem bacana aí a estrutura de vocês, né? Que vocês colocaram a fazer isso com esse podcast. Legal, legal. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho do Wilt, né? Vamos chamar de Wilt, nosso amigo aqui É o Wilt. Não tem Hilton. Mas antes, vocês já pensaram em deixar a energia trabalhar por você? O sol, na verdade, trabalhar por vocês? DSX Solar, nosso novo parceiro aqui. Se você quer adquirir, colocar energia solar na sua casa, deixa o sol trabalhar por você. Já pensou, Di, que bom? Eu quero. Você quer, né? Então, pensou, Wilt, que beleza? Energia solar em casa, o sol trabalhando. Ainda mais esse mês que a conta veio alta lá em casa. Pois é. Então, se você quer fazer algum orçamento, você quer adquirir energia solar, faça aí um orçamento gratuito. Vai estar o QR Code aí. Entre em lá do contato pessoal com da eles. DSX Solar. E agora sim, vamos conhecer um pouco mais da história do Wilt. Wilt, quem é o Wilt? Casado, solteiro, quantos filhos? Formação, fala um pouquinho Nasceu em Jales, veio pra cá com quantos anos? Não sei. Conta aí sua história um pouquinho de quem é você. Vamos lá, eu sou o Hilton, tenho 38 anos, né? Sou vereador hoje na cidade de Jales. Sempre morei na cidade de Jales, né? Morei 37 anos ali no Jardim Paraíso. Nossa. Sou formado em Educação Física, né? Bacharel em Educação Física. Estou fazendo um curso de Direito agora, né? Com a pandemia, não aguentava ficar sem fazer nada à noite, né? Deixa eu fazer uma faculdade. Vou fazer uma faculdade. E estava com a questão do ensino à distância, né? Virtual, e a gente entrou nessa daí. E estou gostando, porque era algo que eu gostava também. Sim, né? sim. Seria a minha opção primária, antes da Educação Física, se eu tivesse um curso aqui. Na época eu não tinha condições... Você tá fazendo aqui em Jales mesmo? Estou fazendo aqui em Jales. Que legal. Na época eu não tinha condições financeiras de estudar fora. Né? E aí optei pela Educação Física, que é uma área que eu gosto também. Depois que me formei, fui dar aula, dei aula na ETEC, né? Depois tive uma proposta de trabalho. Qual foi seu período lá? Porque eu lembro de você na faculdade. Do período da faculdade? O ano que você entrou. E eu não vou lembrar... você foi depois da gente, né? Eu entrei em 2009. 9. Isso. Eu acho que eu formei em 2008, se não estiver enganado. Não. Não, 2013. 2013. É porque eu lembro... Foi depois, né, que você entrou. Depois. Não, você formou em 2000... Não, em 13, eu acho que eu formei em 2013. Você formou Terminou em em 2013. É porque eu lembro de você na faculdade. Não tô acho que doida, em 2013, acho que eu terminei, porque fiz o bacharel ainda, né? Fiz um ano mais Eu de fiz a curso. licenciatura, depois eu voltei, fiquei 3 anos fora, né? E depois eu voltei, lembra que eu fui embora? E depois eu voltei e fiz o bacharel, 1 ano de bacharel. Aí concluí a educação física. Mas e aí, continua. E... Você falou assim, morei 37 anos no Jardim Paraíso. Sim. E depois... Eu tenho 38 anos. Tipo, faz um aninho só. Foi... pouco... Vai fazer 39, vai fazer 2 anos já que eu não tô morando lá quase, né? Agora eu tô ali no Jardim Zafane, próximo a Arapuã, ali em outra região. Né, então? Casei, né? Não tenho filhos ainda, temos 4 cachorrinhos. Aí, ó. Pai de pet. Pai de pet. 4 cachorrinhos também está animado, hein? Meu Deus. 4 cachorrinhos. Mas Rapaz, assim, é tudo da mesma... Tem 1 Shih Tzu e 3 da mesma raça, que é Spitz alemão. Meu Deus. E tem um lá que tá enorme, que a gente olha assim e falou, onde que a gente perdeu a noção do que esse cachorro? Porque ele cresceu demais, ele engordou demais, e a gente fica olhando assim, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a estudar os hábitos dele, né?
Aí eu comecei a prestar atenção que na hora de comer, por exemplo, ele não deixa os outros comer, ele que come. Enquanto ele não Cresce estiver mais, satisfeito, né? Por isso que ele ele vai vai dos outros, né? ele vai, a gente põe Ele é o líder da... uma tigelinha para cada um. Ele vai lá e não deixa os outros chegar na dele. Primeiro tem que Olha ser só. ele, cara. É engraçado. E aí depois, o direito. Como que entrou, assim, o direito? Era uma área que você sempre quis, mas não tinha aqui. Não tinha aqui. Aí eu vi, né, a criação do curso aqui, acompanhei um pouquinho com alguns amigos que fazem, né? E aí eu senti a vontade de fazer, né? E aí pensando com o tempo também, né? Porque a gente hoje trabalha bastante, vive numa loucura aí, você pensa em algo mais tranquilo futuramente, né? Então, foi um canal que eu achei assim, pô, eu vou projetar futuramente que vai me dar uma tranquilidade, né, de tempo, né, que talvez eu não tenha hoje. Hoje ainda eu tenho essa energia, né? Sim. Corro atrás. Então, É verdade. levanto cedo, vou andar na rua, vou trabalhar, à noite vou estudar, né? Mas é cansativo, né? A gente E tá que aqui ano na... você termina? Tá Tem terminando? mais 2 já? anos e meio ainda. 2 anos e meio. Tá na Falta metade, esse né? ano e mais 2. Esse meio ano aí, mais 2 anos. Legal. Mas e a política? Como é que entrou aí na tua vida? Vamos... Até eu comentei com o Israel, né? Porque eu lembro, assim, que você já estava envolvido antes mesmo de ser vereador, né? Sim. Óbvio, é porque seu primeiro mandato, né? Mas, assim, eu lembro que havia, né, cogitações. E aí, você vai se candidatar? Você pensa? Eu penso, mas eu quero primeiro me preparar. Eu quero estudar, eu quero, E é quero muito entender. interessante isso. Isso. Você preparar antes para poder... Porque vira um a maioria político das pessoas, preparado elas mesmo. fazem o inverso, né? Faz ao contrário. Isso, Entra primeiro. até para ter, tipo, o que a gente estava conversando, de ter, às vezes, um feeling, às vezes, de estar preparado mesmo para a função que vai exercer. Então, como que foi isso? Assim, eu com tal idade, eu comecei a me interessar por isso e fui me preparar para isso. Eu vou dizer assim, esses dias até a minha mãe me relatou um negócio que eu nem sabia, né? Ela falou, ô filho, eu vou te contar um negócio, acho que eu nunca falei pra você. Eu falei, você tinha 4, 5 aninhos, você olhava a TV, ficava assistindo e você falava que queria ser presidente. Então eu falei, pô, é verdade? Eu falei, é verdade. Você falava... Então pra mim foi uma surpresa também, né? Eu falei, pô, uma criança que às vezes poderia estar pensando, tava olhando, né, aquele ambiente ali e pensando alguma coisa já, como uma referência, né? Uhum. E quando criança, né, a política assim, né, desde a época do rato, né, não sei se vocês viveram esse período e tal. Opa. Quando criança eu participava, ia nesse movimento com a criançada, a gente ia ali, pegava um ratinho, não sei o quê. Só que eu era aquela criança que ia no comício ali e acompanhava, mas assistindo o discurso, do que eles estavam falando, o que eles estavam Já te chamava defendendo. atenção. Me chamava atenção, entendeu? Então, acho que o interesse ele veio muito cedo, né, para mim. E... Nossa, gente, não existe mais comício, né? Não existe Nossa, mais. era tão intenso. Eu lembro que eu ia com a minha avó, tinha Eu caminhão, lembro. o pessoal fazia Sim, show. Isso, Era, depois... era mó doideira, cara. E juntava o pessoal gente, ia por causa do Juntava show. nos bairros. Ia por causa do show. Queria assistir show. E os bairros, e tinha cronograma, né? Todos os bairros esperavam ansiosamente Sim, para era- passar o comício daquele candidato para eles assistirem, né? E aí começou assim, esse interesse, né? Depois, com o tempo, depois criou uma lacuna de tempo aí e tal, mas depois do ensino médio, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns movimentos mais próximos no partido, né? Meu irmão foi presidente do partido, já foi candidato também. Então né, teve a uma questão vereador familiar. Também. Até então Seu não irmão tinha... tá? Até então não tinha nenhum... Uma referência? uma referência, ninguém te assim, incentivando, né? Até essa questão do comício, né? Isso. Era mais um instinto mesmo, né? De Isso. você, né? De querer. E depois, com essa articulação que ele participava, que ele fazia, eu fui acompanhando um pouco mais próximo, né? E aí, por exemplo, ele assumiu, foi secretário de Agricultura aqui, na Ele gestão tá do Parini. ainda hoje na política? Envolvido Ele assim? está dentro do partido, né? Mas hoje ele é professor da ETEC, sempre foi professor da ETEC desde 1990. Como é que ele chama, mais ou menos. seu Newton Marques. Newton. Ele é um dos mais antigos lá dentro da ETEC como professor. E aí, com o tempo, eu fui me aproximando cada vez mais, né? Tanto do partido, né? E também das ações políticas, né? Então, eu comecei aprendendo um pouco sobre a questão do movimento estudantil, né? Acompanhando a discussão de movimento estudantil, defesa de percentual do PIB para a educação. Então, aí eu fui com essa vivência,
tanto dentro do partido, que depois, com o tempo, né, vendo isso, eu tive interesse por se filiar no partido, né? E aí eu aprofundei ainda mais, porque aí eu comecei a participar dos debates internos do partido, né? Então, às vezes, a gente tinha discussões que eu Quantos tava... anos você tinha? eu já tinha 18, 19 anos aí, na hora que eu... Porque Mesmo o movimento assim- estudantil não foi de ensino médio, foi um movimento estudantil já de ensino superior. Mesmo assim, já, né? novo, né? Porque você vê que nessa idade, dificilmente jovens vão interessar nessa área. Vai Pelo menos demonstrar antigamente, né? interesse, né? Hoje talvez seja uma outra época, né? Não sei. Então, e aí eu peguei e já fui me aprofundando nisso aí. E aí eu fui gostando. Por quê? Porque aí eu comecei a conviver discussões com pessoas de diversas outras regiões do país, né? Pessoas que estavam do Rio Grande do Sul, que a gente ia para São Paulo fazer encontro, discutia políticas públicas que a gente defendia para um país e a gente presenciava que eles tinham a mesma dificuldade que a gente tem aqui, né? Então isso começou a me chamar a atenção, né? O quanto que era importante a gente defender, a gente participar, porque a defesa não é só minha, né? Quando eu estou lá discutindo, defendendo uma ideia, defendendo o interesse da nossa região também. Então isso me cativou, né? E aí eu comecei a ver a política como uma ferramenta, né? Uma ferramenta de mudança, de transformação na vida das pessoas. Ela usada da forma correta, ela traz grandes benefícios. Sim. Entendeu? Muito bom. E aí, assim, você teve essa influência, vamos dizer assim, do seu irmão, né? E hoje, assim, você tem alguma admiração, alguém que te motiva, algum político? Uma referência Uma política. Quem que referência. seria? Não, eu não aprendi a ter uma referência política. O que essa vivência me fez ver a referência que é a importância da política em si, sabe? O contexto. Eu não tenho uma pessoa que eu me espelho, né? Eu não tenho um ídolo, digamos assim. Eu não tenho um fanatismo por alguém que me estimula a isso, né? Eu aprendi que nesse cenário de construção, eu aprendi que eu preciso ter um perfil que realmente seja positivo para a política, né? Porque a gente tem as conversas com as pessoas, elas são desanimadas, são desacreditadas da política, né? Então, isso é o que eu vejo para mim, assim, falando, eu não quero que as pessoas me vejam com descrédito. Você quer que as pessoas olhem para você e veja e tenham esperança. Exatamente. Então, se tem algo para mim que é uma referência, é ser diferente, sabe? E eu acho que é legal isso aí, cara. Você não ter um político de estimação, né, vamos dizer assim, mas entender, sim, a dor das pessoas, né? Porque, assim, vocês estão ali também para ajudar... Representar o povo, representar o povo, para tentar curar essa dor, vamos dizer assim, mesmo que seja, tô com um problema aqui no asfalto, ou tô com uma dificuldade em tal área. Então, vocês são peças que vão representar nós, eu falo como população, né? Quando a gente é eleito, vocês que destinam o voto, estão dando uma procuração para a gente, né? Para que a gente represente vocês em todas as áreas. E essa é a essência, né? E essa é a importância, é o princípio de tudo, né? É a representação popular, né? Eu estou aqui para representar, né, depois de eleito, não só aqueles que votaram em mim, mas aqueles que não votaram em mim também. E aí com uma responsabilidade maior ainda, né? Porque aqueles que não votaram, eu tenho que mostrar realmente que eu sou uma pessoa que tem um trabalho, uma responsabilidade e uma preocupação com o município. Né? Quantos votos você teve, Yurt? Eu tive 427 votos. 427 votos. E hoje, assim, você acredita que você é visto como pelas pessoas, assim? Você acha a questão da sua popularidade, assim? Eu acho que as pessoas, elas me veem como uma pessoa que realmente tem uma preocupação com o município. Eu acho que elas têm essa conexão, que veem que eu faço sempre um debate responsável, com coerência, com seriedade, e uma pessoa que busca ajudar a cidade, né? Não busca interesse próprio. Não busca interesse próprio de forma alguma, né? Tanto que, por exemplo, nesses últimos anos, nesses últimos anos até aqui, a gente já trouxe mais de 1,5 milhão de recursos para o município, né? Seja para a prefeitura, com veículos, né? Van para a saúde com acessibilidade, recursos para comprar veículos,
como para o fundo também municipal, para custeio da saúde, ou como para entidades assistenciais do município, como o Projeto Saca, Corpo e Mente e Movimento, né, que a gente tem trazido recursos para ajudar na questão social, né? Então, assim, eu tenho uma preocupação. Eu acho que a gente tem que pensar a cidade como um todo, essas instituições, né, que muitas vezes executam políticas públicas, atendem crianças, adolescentes, que onde o município não consegue chegar. Então, elas precisam ser assistidas, fortalecidas, né? Eu penso até que uma prefeitura, hoje, ela teria que ter até uma equipe, um corpo técnico para auxiliar de forma mais direta essas entidades, né? Ajudar a captar recursos, ajudar a sintonizar políticas públicas, desenvolver políticas públicas do município em parceria. Acho que isso é muito importante, né? Porque quando a gente está olhando o jovem, a criança, está dando oportunidade, está investindo no esporte, está investindo na cultura, está investindo na educação, a gente está fechando as portas das drogas, né? Do mau caminho. É verdade. Tem alguma área que você se apegou mais, assim? Tipo assim, ó, que nem a Carol. A Carol, ela entrou com essa defesa sobre a enfermagem, a saúde da cidade, né? Tem alguma área, assim, na cidade que você tem um afeto? Um apego maior. Um apego, assim? Eu gosto, assim, muito da cultura, eu gosto muito da questão do esporte, né? Mas eu não tenho uma identificação como a Carol, por exemplo. Porque a Carol, ela tem essa questão da enfermagem, porque ela também foi enfermeira muitos anos no município. Ela é. Né? E ela é enfermeira. Então, tem esse canal de comunicação, que para ela foi uma porta de entrada para se candidatar e ser eleita. Ela foi eleita pela saúde mesmo. E né? eu vim sempre desenvolvendo trabalho, tentando ajudar todas as áreas. E continua assim. Né? Então, que você vê minhas ações, eu procuro mais pontualmente ou mais de forma mais sólida na educação, cultura, social e esporte. São áreas que eu tenho uma ação mais direta, digamos assim. Que tenho mais relações com as pessoas, mais facilidade de manter a comunicação, o contato também. Mas eu penso em todas as áreas. Tanto que, por exemplo, a gente teve recentemente a mudança da lei orgânica do município que trata de emendas impositivas. Né? Eu ajudei a encabeçar essa mudança, porque eu vi que no cenário nacional tinha mudado, aumentado o percentual, né? E eu vi que Jales, além de estar atrasada, estava abaixo, né? A gente não tinha a emenda impositiva também de bancada, né? Que cada partido indica, cada representante de um partido indica valor também. E isso é importante, por quê? Muitas entidades procuram a gente para destinação de recursos. Então, quando a gente aumenta esse poder de recursos na mão do vereador, fica muito mais fácil chegar para as entidades, entendeu? Porque ali a gente tem que gastar metade, 3% do orçamento, a gente gasta metade com saúde, obrigatoriamente, e a outra metade livre, para destinar para qualquer outra área. Né? Isso aí impulsionou muito as entidades. Então, eu conversei com as entidades e eles mesmos começaram a se mobilizar, pedindo, aprova, porque eles sabem da importância que é, né, ter um canal direto, mais fácil com o vereador para chegar ao recurso, né, para que eles não fiquem na fila, correndo atrás do prefeito, né, procurando o prefeito para receber algum tipo de recurso. Então, esse foi um canal. E eu não estou fazendo uma ação dessa, pensando exclusivamente na cultura, pensando no esporte. Sim. É algo que é aberto para toda a comunidade. Geral, né? É apenas eles que se organizam e apresentam para a gente. Certo. Que bom. Voltando um pouquinho, você ficou quanto tempo, por exemplo, você filiou ao partido, tal, você fez todo um trabalho ali, até você chegar como vereador? Quanto tempo, assim, se preparando, conhecendo, né? Até pra gente poder entender melhor. Eu fiquei mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Eu achei que você fosse responder isso mesmo, porque eu lembro, assim, quando você já trabalhava, né? Mas não falava ainda sobre se eleger. Mas assim, vamos dizer assim, teu alvo final era ser vereador mesmo, era se candidatar. Eu não entrei com esse alvo final, com esse objetivo. Não tinha esse objetivo. Eu me filiei no partido, por exemplo, eu me filiei bem depois ainda de conhecer, de começar a atuagem. Então, eu filiei no partido em 2006. 8 de dezembro de 2006, se eu não estiver enganado. Nossa, sabe nada. Então, a partir daí eu fui aprendendo. Né? E essa vivência para mim foi muito importante. Eu só decidi ser candidato na eleição anterior. Né? E não foi assim. Teve alguma coisa? Hã? Teve alguma coisa que aconteceu que você...
Não é que eu vi Mas alguma as pessoas coisa. sempre Foi uma falavam, decisão, né? porque eu acho que falei, pô, eu fiquei tanto tempo ajudando de bastidor aqui, contribuindo aqui, ajudando com campanha. Você falou, não, acho que agora eu tô pronto. Eu falei, não, acho que agora, eu acho que é a hora. Foi uma vez só de ser candidato ou outras vezes? Fui candidato uma vez, tive 271 votos na primeira. Verdade, na retrasada. Isso, na passada, né, no caso. É. E nessa última eu me elegi, né? Sim. Com um cenário totalmente diferente por conta da pandemia, atípico, né? Porque uma campanha eu fiz visitando as pessoas na rua, né? Conversando com as pessoas diretamente. E com a pandemia é um outro cenário, né? Fiz campanha praticamente pelo WhatsApp, conversando com as pessoas, né? Por conta de uma questão de segurança de saúde, tanto nossa, das pessoas também à época, né? Mesmo com a liberação para fazer campanha na rua, mas o sentimento nas ruas era difícil. Não tem as pessoas estavam inseguras. Agora acho que já melhoraram, né, em relação a isso, mas receber pessoas em casa naquela época de campanha, eu acho que foi um desafio mesmo, né? Não, é um desafio e era muita insegurança, né? Hoje a gente tem vacina, estamos vacinados, né? Tivemos uma série de vacinação aí, né? Mas naquele momento era muito assim, muito assustador, né? Porque a gente estava lidando com algo que a gente não tinha controle de fato, né? Então... E os projetos, assim, que você tem para o futuro, assim, ainda nesse mandato seu? O que você está imaginando aí? Que ou às vezes está em andamento, alguma coisa que você já viu para o município? Assim, você está perguntando sobre os projetos futuros, né? Que ele tem ainda nesse mandato, eu falo, Sim, né? mas antes dele responder essa pergunta, eu gostaria de saber se você já entrou com um projeto, pensando em algo já... Não, eu quero... Isso é algo que eu gostaria muito de finalizar, assim, no meu tempo, né? Que Mandato. Isso, no meu mandato. O primeiro projeto, eu fui o primeiro vereador a apresentar um projeto na Câmara de Jales que eu apresentei a lista de transparência da vacinação na época, né? Que tinha toda aquela incógnita, o lugar tá vacinando e tal. E foi um dos primeiros projetos que eu vi necessário no momento, né? Para dar uma segurança para as pessoas falar, não, tá acontecendo, tá seguindo uma ordem, né? A gente aprovou projetos em parcerias com outros vereadores também, né? Tem projetos que a gente precisa ter adesão de outros para propor, né? Quando tem uma mudança na lei orgânica, por exemplo. A gente aumentou a metragem para isenção de imposto para idosos, né? Fizemos projeto aí também da questão... Aliás, fui o representante do projeto da revogação da taxa do lixo, quando teve a época também, né? Fui escolhido pela sociedade civil para representar. Muito comentado, né? Deu muito o que falar, deu muito bafafá. Mas tivemos, recentemente, apresentei um projeto de garantia da manifestação das pessoas nas redes sociais também, né? Porque a tecnologia é uma coisa nova, que não está regulamentada. Até a tua campanha você falou que fez por uma rede social. Sim. Então, tipo assim, tanto para dar uma segurança até para o prefeito, né, para a equipe que faz a gestão das redes sociais, para aqueles que manifestam talvez de forma mais exaltada, xingando e tal, para você poder tirar essas questões de ofensas, mas também para poder garantir a manifestação das pessoas. Né? Porque A livre manifestação. Sim, a livre manifestação, que ali é um canal, né, de muitas vezes de sentimento. Né? Então, se você ficar atento a todos os canais que as pessoas se manifestam, estão falando sobre alguma coisa que elas concordam ou não, você tem que ficar atento. Eu procuro sempre ficar antenado com tudo que acontece, né? Porque a reclamação das pessoas ela tem um motivo, né? Então, talvez ela não está colocando os motivos ideais, mas ela está falando porque tem algum motivo por trás. Então, aí cabe você aprofundar e procurar saber por que ela está falando aquilo. Por que ela está se manifestando dessa forma? Para a gente entender o que de fato está acontecendo. Porque na concepção dela algo não está certo, né? E se algo não está certo, a gente tem que verificar. Que esse sentimento é o que chama atenção, né? Alguma coisa está acontecendo. Então, às vezes, por diversos momentos, a gente é procurado por moradores, desde um buraco, desde uma rua sem estrutura, até casos mais graves, como a questão da saúde e tal. Então, às vezes com algo que precisa... O município, o próprio município, precisa tomar uma decisão, né? Fazer alguma coisa por aquela família, sim, aquela pessoa. Enfim. Tem um outro projeto também que eu apresentei, que chama Dossiê da Mulher Jalesense. A gente fala muito em violência da mulher, mas a gente não trabalha com os nossos dados. A gente sempre trabalha com aquela estimativa de Estado e nacional.
né? Mas qual que é a nossa realidade de fato, né? Municipal mesmo, né? Municipal, né? E por trás desse projeto não é só pegar os dados, é justamente provocar que para pegar os dados você força que todas as áreas onde pode ser uma entrada de uma mulher que tenha sofrido violência, eles comecem a conversar entre si, desde de uma UPA, por exemplo, né, até a questão de uma delegacia, entendeu? Para que realmente fortaleça e crie uma rede de proteção, né? A gente já teve casos aqui de mulheres que o agressor foi liberado e ele botou fogo nela, sabendo que isso era iminente de acontecer. Medida protetiva, né? Entendeu? Meu Deus. Então, assim, A gente algo... teve o caso da... Esqueci o nome dela. Daquela que era... Ai, gente... Que era diretora de escola. Sim, Da Adriana, né? Ela tinha... Micheli. Isso, gente, desculpa. Esqueci. Mas, assim, ela tinha medida protetiva contra ele. Ela colocou câmeras na casa dela, inclusive que filmou, né? Toda a ação dele, porque ela tava com medo. Então, você vê, né? Tipo assim, não foi respeitado. Não adiantou nada ela ter essa medida protetiva. O cara foi lá e matou ela, Sim. né? E a ideia, assim, é fortalecer, tipo, pôr em sintonia, né? Criar realmente uma rede de proteção, né? Porque pensando sempre o perfil, qual que é a maior dificuldade, né? Porque às vezes o agressor está em casa, ela depende financeiramente do agressor, como que você protege, como que você ajuda a inserir ela no mercado de trabalho, para que ela tenha condições, né, de se manter, para não ficar nesse ambiente de risco. Então, tem coisas assim. E tem projetos que não cabe a gente propor para execução, né? E a gente chama de indicação porque a gente manda para o prefeito as ideias para que ele sancione, né? Por exemplo, eu mandei um projeto chamado Jovem SUS, né? A ideia é o quê? Pensar a humanização junto ao estágio de profissionais que estão se formando na área da saúde, ou seja, pensar bolsistas nessa área e introduzi-los nas unidades básicas de saúde para ajudar no atendimento, já para se familiarizar. Legal. Com como se o fosse um público. estágio mesmo. Exato, como se fosse um estágio de forma mais profunda. Até melhor, né? Porque a pessoa remunerado, não termina, tipo, a faculdade sem saber o que vai fazer da Sim. vida. Então é para garantir que já comece. Talvez ele quer atuar como enfermeiro e vir para o município. Já é uma experiência para ele direto com o legal. cidadão, né? E ajuda o município, porque o município certeza. muitas vezes tem dificuldade, né? Porque a pessoa se aposenta, a reposição de concursado sempre é demorada, né? Você é funcionário do Estado, sabe disso, né? É demorado essas coisas. E é uma forma de dar uma contrapartida importante para a sociedade também. Sim, até como incentivo também aqueles que estão na faculdade. Eu acho interessante, cara. Mas chegou já a botar esse projeto? Não, ainda esse ainda projeto tá a gente no papel apresentou ainda. para o prefeito já. Aí, ó, Mas, um dos assim, projetos futuros, né? sim, Que sim, Israel legal. perguntou. Mas, assim, a ideia é a gente fazer essa cobrança direta com o prefeito, que ainda não fiz a cobrança, né? Direta com ele para que proponha. Conversei com a secretária de saúde já um pouco sobre isso, tal. Falei, estamos estudando, mas é algo que é importante, né? Acho que é um canal que você fortalece o atendimento da saúde. Né? E valoriza as pessoas que também estão aqui Sim. na cidade, né? E você ajuda o estudante, né? Porque Com Tá certeza. começando, a pessoa não vai tem? entrar porque ela tem que ter um perfil, né? Para receber essa bolsa, que ela precisa desse auxílio. Né? Eu, por exemplo, eu tô fazendo odonto, né? Tô no último ano, mas por ser funcionária estadual, assim, né? Eu não tenho nenhuma prática, assim, nenhuma vivência prática, né? No ambiente odontológico e tal. E eu fico pensando assim, se por conta do serviço também, eu não tenho muito tempo, mas se eu tivesse essa oportunidade lá quando eu comecei, né, seria uma boa, porque você tem convivência, você tem vivência clínica, vivência prática ali do que realmente é, né? Tanto assim que eu estudo com muito jovem, né? Pessoas bem mais jovens que eu. E você entende, né, Yuri? Sim, eu entendo. Eu sou Pessoa que apontado acabou- como um dos mais velhos da sala. Titio Yuti. Tipo assim, pessoas que acabaram de sair do terceiro colegial e foi pra faculdade. E aí, essas pessoas, elas acabam estando muito na minha frente, porque eu não tenho
não tenho como sair do meu serviço para me dedicar a isso, né? O que paga minha faculdade é o meu serviço. E às vezes as pessoas que saíram do terceiro colegial e já foi para a faculdade, elas conseguem, por exemplo, eu vou ajudar tal dentista, fez alguma coisa e está trabalhando. Estágio, isso. Né? Na área, Então elas acabam tendo essa vivência prática, né? Que eu não tem como eu ter. Então, acho que esse tipo de projeto ele é muito importante também para as pessoas que acabaram, né, de entrar na faculdade. Elas têm um pouco de vivência, têm uma experiência, né, nessas áreas que elas estão, né, fazendo a faculdade. Sim, é um setor mais produtivo, né? Você pega assim, você dá um incentivo maior para esse tipo de estágio, a pessoa ela fala, pô, eu posso ficar lá e já ir me projetando, já ir aprendendo. É isso, a formação. É um investimento que você dá e pode ter o retorno lá na frente desse profissional ficar ali por ali mesmo. Né? Com certeza. Oportunidade, né? Sim. Igual quando fala assim, a pessoa sai da faculdade e ela não tem experiência nenhuma. Mas para aquele tipo de emprego que ela tá, né, tem uma vaga, eles pedem experiência. Mas como é que eu vou ter experiência se eu acabei de me formar? Então, é até uma oportunidade para a pessoa já ter experiência, né? Sim. Qualquer área que for. Will, deixa eu te perguntar. Com esses anos de experiência, desde quando você iniciou mesmo, fez toda a filiação, tal, até hoje, você mudaria alguma coisa em toda essa trajetória na área política? Olha, eu acho que eu não mudaria toda essa trajetória, eu acho. Eu não mudaria toda essa trajetória. Porque ainda assim é como eu acredito que tem que acontecer. Né? Naquele projeto que eu acho que eu não quero ser olhado com descrédito pela população. Eu quero ser sempre visto como alguém que contribuiu. Né? Que alguém que as pessoas veem responsabilidade e seriedade mesmo. Eu não mudaria nada na minha trajetória. Obviamente que algumas decisões que às vezes a gente toma, com o passar do tempo, às vezes a gente pensa que poderia ter tomado diferente. Poderia ter um sucesso maior, né? Ou falou, poxa, eu fui pelo caminho certo mesmo. Se eu tivesse ido pelo aquele caminho, eu tinha me perdido. Então, acho que às vezes a gente tem alguma reflexão de algumas ações, né? Mas eu acho que analisando como um todo, eu acho que eu percorri até aqui, acho que da forma correta. Acho que como eu acreditava que tinha que ser mesmo, sempre me portei. Dentro da política, e principalmente agora, com a questão do mandato, que é uma responsabilidade maior, porque eu sempre tenho que refletir e pensar a decisão que eu vou tomar. Porque ela não vai, muitas vezes, ela não vai me afetar diretamente, vai afetar a vida do meu próximo. Sim. Né? E essa é a minha preocupação. E essa é a minha preocupação. Então, todo projeto, tudo aquilo que é apresentado, eu tenho muita cautela em estudar, ler, aquilo que exige pensar matematicamente, ver dados, informações, eu procuro fazer. Né? Tanto que quando as pessoas me procuram, falam, Ailton, mas você era contra a questão da guarda municipal? Eu falo, eu era contra. Mas por quê? Não, porque eu acho que tem outro canal que a gente vai trabalhar, por exemplo, a atividade que era a atividade delegada, a gente vai trabalhar com as pessoas que têm formação mais específica, mais profunda, que são preparadas e de forma muito mais econômica, né? Para o município. Né? Aí eu falava, para você colocar 10 da atividade delegada e 10 da guarda, você vai gastar quase a mesma coisa com recurso humano. Um pouco mais barato ainda que a atividade delegada. Só que você não vai pagar o desgaste do veículo, você não vai pagar o combustível, você não vai pagar o armamento, a munição. Né? A viatura se desgasta muito, aí fica um monte de viatura quebrada, né? Sim. E são coisas que, para mim, eu acompanho muito aquele grupo que tem na cidade, organização, vizinhança solidária e tal, eu vejo que o atendimento é muito efetivo da Polícia Militar. Né? Eu já fui... Efetivo e eficiente também, né? E assim, eficiente. Né? Então, eu já tive situações que eu já vi, tipo, a pessoa furtou um copo, a ação deles, já pegou, a pessoa estava furtando a cidade inteira, pequenas coisas na cidade inteira, entendeu? E sempre foi muito rápido, né? Sempre foi muito rápido, sempre atenderam de forma objetiva e certeira, né? Então, eu acho que, olha, assim, o que falta, né? Eu acho que falta pôr mais policiais na rua, né? E isso se faz através da atividade delegada, né? O que acho que falta no município de Jales que não tem? Uma central de monitoramento.
né? E isso não tinha discordância, né? No primeiro projeto, quando o prefeito apresentou o primeiro projeto, que o segundo teve modificações, foi uma das coisas que eu falei para ele. Falei, prefeito, vamos fazer as coisas de forma gradativa. Vamos investir numa central de monitoramento. Isso aí é concordância dos 10 vereadores. Fernandópolis tem. Ninguém vai ser contra. Fernandópolis tem essa central e é essencial. muito bom. E você pode de diversas formas, em parceria com o comerciante, nas entradas, na saída da cidade. Isso é investimento. Isso aí eu nem defendo que seja com o recurso do município para que o município compre, porque a tecnologia ela muda rapidamente. Sim. E as empresas do ramo, elas têm que se atualizar e elas se atualizam, porque elas estão nesse ramo. Então aí você aluga mesmo, né? Acho que você só tem que preparar um corpo profissional para isso. E aí você pode fazer um concurso. Uma permuta mesmo, né? E aí você pode fazer um concurso, né, para pôr monitoradores do município, pode colocar também policiais da atividade delegada, que eles também fazem curso, fazem capacitação nessa área, né? Da própria PM, por exemplo. Né? E aí você começa a pensar ações, né? Tendo um monitoramento da cidade, aquilo que acontece, né? Qual que é os canais usados para entrada de drogas no município, por exemplo, né? Você dá condições. E aí, outras situações que a guarda não faz, por exemplo, acontece um crime e tem que investigar. É a guarda municipal que investiga? Não. Precisa de investigação, investigador, polícia civil. O nosso município, por exemplo, ele tem um déficit, né? Isso já foi respondido pelo próprio delegado Dr. Charles, pelo Comando Geral da Polícia Civil, porque a gente questionou também, e solicitamos, né? Solicitamos para eles a contratação de 6 investigadores, porque o investigador daqui não responde só pelo município. Né? Meu irmão é investigador, ele acumula Docinópolis, por exemplo. Entendeu? Então é necessário, porque amanhã ou depois, por exemplo, meu irmão tem iminência de aposentadoria daqui a um tempo. Aposenta e quem vem? Demora. Aí é um a menos. Né? E o pessoal aqui tira leite de pedra, trabalha pra caramba, entendeu? Resolve situações aí difíceis de investigação com pouco recurso que tem. E como é que está hoje assim, essa questão da guarda? Está aprovada. Está aprovado, né? Mas está em andamento? Tá... Eu acho que ainda não está em andamento. Né? Assim, eu acho que é um projeto que a administração tem, o prefeito tem, para colocar, mas eu acho que ela não vai surtir tão já ainda, né? Por conta da dificuldade econômica que ainda o município tem. Né? Acho que a gente tem que ter uma atenção muito grande com o orçamento do município, né? E tem que ter uma responsabilidade muito grande porque tem muita conta para pagar. Né? Instituto de Previdência, que gira na casa de 30 milhões, né? Dos servidores. Então, e até mesmo que tem toda uma preparação, tem que fazer o concurso, tem que preparar esses profissionais. Tem que estudar os policiais. Isso aí leva o quê? Uns 6 meses, né? Essa preparação, no mínimo, né? Sim. Acho que até mais um pouquinho, né? A gente tem um amigo que fez, acho que ele dá o treinamento é babado 6 meses, né? Mas vai recurso, porque você tem que sustentar, pagar uma bolsa pro cara tá treinando lá já. Sim. Isso, e tem armamento, tem a questão de viatura. Então, praticamente, aí vai quase um ano, quase, né? Eu falo, uma preparação entre concurso e até qualificar esses profissionais, né? Sim. Então, para iniciar isso, né? Isso tem toda uma preparação, vai dinheiro, né? Um orçamento para botar isso em prática, grana, né? Vai grana, né? E a gente tem uma outra realidade no município, né? Que a gente tem dívidas altas, né? Então o empréstimo foi feito agora, vai ter 2 anos de carência, tem 2 anos de carência, mas é empréstimo. Empréstimo todo mundo sabe que tem juro, né? Um juro de 15 milhões não é qualquer coisinha, né? Então, assim, e são situações assim que a gente está acompanhando, olhando, né? Eu acho que assim no município tem um gasto muito excessivo com publicidade, né? Esses dias a gente levantou, estava em torno na casa de 1,9 milhão e pouco o gasto que já foi feito com publicidade, que já foi emitido, né? Então assim é alto, né? O prefeito anterior, o máximo que ele gastou no ano foi 119 mil, né? A gente está numa média de $500 mil por ano, né? Então, é um gasto alto. Né? Inclusive, a primeira vez que eu fiz esse fechamento, falei, nossa, nessa velocidade vai gastar 2 milhões em 4 anos. Na verdade, e todos esses dados que você tem passado está no portal de transparência, né? Está no portal de transparência. Qualquer cidadão pode entrar e... qualquer morador de Jales pode entrar e ter noção de todos os gastos para tudo. Sim. Que é a nossa fonte de informações. É onde eu busco as informações. Né? Através das notas que estão emitidas, que já tem para fazer pagamento. Essas são as informações que a gente busca. A gente acompanha, né?
isso, né? A gente acompanha quando todo o projeto que é enviado para a Câmara, que tem a sua manobra orçamentária, né? Que tira recursos de uma área que já estava aprovada para pagar outras, a gente acompanha, a gente fica de olho nessa movimentação, né? O município de Jales, ele tem ações mais emergências, né? Então, por exemplo, venda de terrenos. A gente sempre defendeu que fosse exclusivamente a captação do recurso para pagar o instituto, né? Não tivesse a margem para poder pagar outras coisas, senão a dívida, entendeu? Mas também é preocupante a venda do terreno, né? Porque não é vender qualquer terreno, né? Tem terrenos que às vezes tem um interesse talvez para uma empresa, né? O nosso município hoje tem 51 pedidos de empresas que querem uma área, que querem sair do aluguel, que querem investir mais, né? Porque aí ele tem que dar uma contrapartida, que é gerar mais empregos, né? E isso é importante para o município. Sim. Né? Ainda mais uma dificuldade que a gente tem muitas vezes aí, que por conta do incentivo fiscal, que é melhor no outro estado, que a gente perde empresa. E assim, a gente vê muitas empresas que Jales perdeu, né? Sim. Então, isso assim, geraria quanto de renda? Até de impostos, até de empregos. E isso é negativo não só para o município, mas para o estado também. Porque quando a empresa vai embora, não vai só a empresa. Vai a empresa, vai o veículo da empresa que deixava o tributo aqui. Sim. Aí gera o desemprego aqui, ele vai empregar lá. O giro econômico fica no outro estado. A gente tem empresas aí vizinhas, né, que tem um potencial e está numa crescente, né, muito alta, assim, exponencial mesmo. Que infelizmente poderia estar aqui em casa, né? Vamos dizer assim, é da nossa cidade. Sim. Vamos dizer assim. Então, isso é triste, né? Não triste. Não sei qual foi o que foi adotado, né? Os critérios aí. É uma questão assim, é uma luta, né? Uma luta tributária, né? Mas o município não pode deixar só para o estado também. Ele tem que criar alguma maneira de atrair também, né? A gente não está numa posição ruim geográfica, né? A gente está numa posição importante geográfica, né? A gente está perto de Minas, perto do Mato Grosso do Sul. Perto de rodovias que fazem a ligação entre estados, né? Diferentes. E o eixão da capital, né? Que você pega a rodovia aqui, você vai dormir lá na capital, né? E temos instituições importantes no município, que são referências, né? Temos FATEC, tem METEC, tem Universidade Aberta, tem Hospital de Amor, tem Santa Casa. Eu acredito assim, você imagina o potencial que Jales seria, né? Se a gente tivesse, mesmo assim, com tudo isso que a gente está conversando, Jales ainda continua sendo um centro de região, né? Dessas, quantas cidades que são aqui? 18, Tem 20? 16 cidades, 16, acho que em torno. São muitas cidades que Jales ainda recebe, mas poderiam ser um potencial enorme, muito mais do que já é. E nós temos o maior número de cidades, se você comparar com Votuporanga, Fernandópolis, Santa Fé, a gente tem muito mais cidades em torno. Em torno, é verdade. Então a gente Por tem isso um potencial. que é centro de região mesmo, é considerado. Centro de região. Mesmo assim que às vezes as pessoas, não era como antes, não sei o quê, mas Jales nunca vai deixar de ser um centro de região, né? O que precisa acontecer e que não acontece, isso eu acho que é uma falha de muitas lideranças políticas que passaram pelo nosso município. Acho que o prefeito ele tinha que encabeçar uma transformação no nosso município, sabe? Um diálogo com os comerciantes, com os empresários e tratar de um planejamento, de uma estratégia de crescimento do município. Sim. Né? Porque o comerciante A, o empresário X, ele tem relação com outros. Né? E tem que começar a pensar, o que é atrativo para você? Trazer Um parceiro que é atrativo. Mesmo, né? Empresas que são atrativas para você, que são do seu ramo aí. Sim. Será que não tem interesse por vir aqui? Né? Quais são as empresas que estão por trás do Hospital de Amor, por exemplo? Será que nenhuma tem interesse de ficar mais próximo do hospital? Tem ambulatório em Fernandópolis. Será que não tem nenhuma empresa que gostaria de ter uma oportunidade de estar aqui para diminuir o gasto e gerar emprego aqui no município? Eu ia te perguntar, ao seu ver, o que seria legal trazer, então. Então, essa seria uma ideia, uma ideia. Educação, por exemplo. Né? Qual que é a vocação que a gente tem na região? Né? As profissões, As profissões, o que está em emergência, assim, que a gente precisa. Será que a gente tem cursos e estamos formando a juventude de acordo com a necessidade nossa? Fazer um estudo mesmo, né? Regional, né? O que realmente precisa na região? O que necessita, né? Quais são os profissionais? Porque, assim, a gente pega, assim, psicologia, né? São direito, né? São profissões que a pessoa ela vai dar certo em qualquer lugar.
né? Mas a parte técnica, quando a gente pensa um curso técnico, será que a gente não está formando e para a pessoa ir embora? Né? Verdade. Será que não é possível fazer um debate, construir novos cursos de acordo com a identidade da nossa região, com a nossa vocação? O que a gente precisa aqui? É agricultura familiar, mas o que a gente pode desenvolver que pode desenvolver um trabalho técnico para o pessoal do campo, que vai atender, que o cara vai ter emprego, vai ganhar bem, né? Então, acho que assim, é a mudança de olhar, né? Acho que a gente precisa ter essa mudança de olhar, pensar o futuro, um projeto para a cidade a médio e longo prazo. Não é para agora, né? Mas a gente tem que pensar, sentar, conversar e todo mundo abraçar, né? Assim como às vezes eu defendo que a gente tem que correr atrás de uma universidade federal, porque eu acho que além de ser um curso de uma universidade, uma estrutura de educação, é uma contrapartida social, né? Porque a gente vai combater essas evasões aí de empresa, de gente que vai embora para trazer a gente para cá, entendeu? Uma das maiores dificuldades que o município tem ao longo dos últimos anos é chegar ao número de 150 mil habitantes. Eu achava que nesse censo chegaria a 50 mil habitantes. Não chegou, 48, né? 49 e pouco. A minha expectativa era que chegasse. Se a gente chegar a 50 mil, já recebe mais recursos, entendeu? Olha só. Do governo. Então, a minha expectativa é essa. Não chegou, sabe? Então, se não tiver... Só daqui 10 anos agora. Se não tiver uma atenção, se não tiver um Faz envolvimento tempo que da já população... está nesses 40 e poucos, né? Sim. Perde muito. Tem que fazer uma análise, né? Por que a gente não está crescendo? Porque a cidade, você vê os números, elas estão estagnadas, né? Não tem oportunidade, né, profissional. As pessoas A vão falta de buscar essas E aí cai no que você está falando. oportunidades Cadê? longe. Vamos fazer uma pesquisa, né? Pesquisa, ter um planejamento, pensar. Você tem que pensar desenvolver a cidade. Eu tenho certeza que se você fizer isso, conversando com os empresários, com os comerciantes, ouvindo todo mundo, você vai achar alguma saída que talvez nenhum de nós estejamos vendo agora. Né? Mas sem diálogo, sem provocação, essas coisas não surgem. Isso. Né? É Porque verdade. talvez eu vou continuar com a minha cabeça ali pensando as mesmas coisas, enquanto eu não tiver um diálogo, um debate com vocês aqui que talvez trazem outra ideia e falar, pô, esse caminho é legal também. Sim. Né? Não tinha pensado nisso ainda. Né? Ô, Ilti, Pode falar. e como você acha que é ser relevante nesse meio político? Como que é ser a gente sabe que você é cristão, né? Como ser uma pessoa relevante para uma sociedade relevante? Eu acho que ser relevante é você não perder um princípio. Né? No caso cristão, acho que o maior princípio que a gente tem é amor. Né? O maior sentimento que a gente pode ter pelas pessoas é o amor. Né? Eu acho que ser relevante é você realmente se dedicar. Acho que você realmente se prostrar em cima de trabalho, né? E não pensar na vaidade, não pensar em você. Acho que todas as coisas que eu faço, eu não estou pensando em mim. Né? Tem vezes que eu tomo um posicionamento que é mais desgastante para mim do que para as pessoas. Mas eu tomo defendendo as pessoas. Entendeu? Então, acho que ser relevante nesse meio é você fazer tudo com amor e dedicação mesmo. Né? E com muita responsabilidade, porque sempre toda ação que você toma, você tem que pensar nas pessoas. Né? Porque, no fim, é aquilo que eu falei, não estou lá para defender a minha vontade. Né? Eu estou lá para defender a vontade das pessoas. Né? Foi para isso que eu fui eleito, para isso que elas me destinaram um voto. Né? E ainda com essa responsabilidade de que muitas outras pessoas talvez não votaram por algum motivo, né? Seja do mais simples, ou por conta do partido, ou porque não me conhecia, enfim, né? Mas eu tenho que mostrar para ela que sou uma pessoa que está disposta a trabalhar. E ser relevante nesse meio é realmente trabalhar, né? Mostrar, correr atrás, né? Porque tem muitas pessoas que apenas nesse meio apenas sentam numa cadeira e ficam lá recebendo e está tudo bem. Mas eu não vejo que está tudo bem, né? Porque a cidade é onde eu escolhi para viver. Né? Eu não saí daqui, eu não penso em sair daqui. Eu já tive proposta de ir para fora, de ir para São Paulo, de trabalhar para lá. Não, é a cidade que eu escolhi para morar. E é muito difícil ser um político relevante, né? Nos dias de hoje. E de uma Tenha forma... o amor como princípio, né? E assim, ter essa empatia, né, pelas pessoas.
Porque a gente vê que intensificou muito, né? A política nesses últimos anos, né? Não falando de X, de Y, mas ser relevante como pessoa já é difícil. Imagina assim como um político, né? E pensar no outro, eu acho que... Mais ainda. Mais difícil ainda. E assim, eu, trazendo para o outro lado, acho que é o que Cristo deixou para nós, né? Sim. E na política, às vezes, olha uma coisa que é muito simples, né? Como cristão, por exemplo. O que é ajudar o próximo, né? Aquela passagem, né? O que se você fizer aos pequeninos, você está fazendo... Você está como se estivesse fazendo a mim, né? E na política, muitas vezes, a simplicidade de um gesto, por exemplo, pessoas que nos procuram. Olha, eu preciso de uma cesta básica. Eu estou sem o que comer em casa. Mas na política você não pode ter esse olhar de atender o imediato só. Porque se ela tem uma dificuldade agora, ela vai ter se hoje você ajudar, ela vai ter daqui uma semana, 2, mês que vem. Vai acabar. A gente tem que resolver o problema dela. Entendeu? E que muitas vezes é o quê? Ser assistida pelo município. Né? Então, por exemplo, uma pessoa me procurou com dificuldade, com 2 crianças, né? Uma autista, ela tem dificuldade locomotora. Falou, eu tô com dificuldade, né, e tal. Eu falei, não, vamos ver como que eu vou conseguir te ajudar. Né? Você já procurou o CRAS? Você já procurou a Secretaria Social? Não, já procurei, mas eu perdi o atendimento, não consegui ser atendida depois. Eu falei, não, vamos resolver o seu problema, né? E aí eu corri atrás, tal, né? Conversei com os responsáveis, ela realmente faltou, não foi assistida, e resolveu o problema dela, entendeu? Só que o problema dela, ela não pode ser apenas assistida para agora, ela tem que entrar num sistema de proteção, não que tem cuide, que acompanhe, que uma solução cadastro, assim, né? só imediata, né? Tem que procurar a raiz, né? Por que está acontecendo isso? Isso ela está precisando de uma cesta básica, por exemplo. Tudo bem, mas, que nem você falou, um mês vai acabar. A cesta básica vai acabar, né? Mas espera aí, qual que é o direcionamento que precisa ser? Um caso que aconteceu com a gente, né? A gente também auxiliou uma pessoa e tal. E aí eu cheguei nela e falei, você já procurou tal pessoa? Ah, eu já procurei. Procurou tal? Eu dei umas 4 opções para ela. Ah, mas já procurei. Então você via que às vezes é da pessoa que ela queria realmente, ela não queria. Ela queria só aquilo momentâneo, vivendo um dia de cada vez, um mês de cada vez. E também acho que não é por aí. E na questão social a gente tem que ter muito sempre assim, esse olhar que não é só o imediato, a gente tem que aprofundar, né? Porque, por exemplo, não era só a comida, é o remédio que estava faltando, né? Então, a gente energia, né? Às vezes, da casa da pessoa. A gente tem que dar procurar resolver o problema, né? Porque se ela tem dificuldade, a dificuldade é social. E se é uma dificuldade social, o município tem que assistir. Ela tem que ser assistida, né? E tem que ser mantida de alguma forma as necessidades dela. Se é saúde, tem que procurar os caminhos necessários para atender. Ninguém pode ficar sem remédio, entendeu? Então, assim, são coisas que é mais fácil, como às vezes ser humano, você atender, né? Mas como a posição de um agente político, você não pode pensar na simplicidade, né? Você tem que aprofundar, né? E colocar ela num sistema que ela seja acolhida, que ela seja protegida, que ela seja assistida, né? Que não é só ela, é as crianças, enfim, toda a família. Muito bom. E aí, como vereador aí, os próximos mandatos ainda tem essa opção? Você pensa em se candidatar novamente? Ou, sei lá, futuramente como um prefeito aí? O que você... Deputado? O que você está imaginando aí para o futuro? Não, eu assim, a política é algo que eu vi uma oportunidade de mudança, de mudar aquilo que eu acredito também, né? De fazer as coisas acontecerem. E acredito muito na política, né? Acho que a política é algo que as pessoas não devem se afastar, muito pelo contrário, tem que se apropriar, né? Eu acho que é o primeiro mandato, né? É um primeiro mandato e eu quero tentar passar por essa experiência novamente, né? Eu acho que é uma forma até de avaliação popular, né? Porque... As pessoas vão te dar nota. eu coloquei uma proposta. Voto. Eu coloquei uma proposta. Então, eu quero saber, né? Se realmente elas viram isso ou veem realmente como algo positivo, né? Então,
não penso hoje com essas decisões de forma mais profunda, né? Ser prefeito, ser deputado, né? Presidente. Não penso fazer essa carreira. Queria ser presidente. Mas eu procuro sempre viver de forma assim gradativa, né? São os Acho processos, né? o Se processo. tiver que acontecer, isso vai acontecer e... Eu sempre acredito que o trabalho, a condução que você faz, ele propõe isso talvez de forma natural, né? Então, se isso tiver que acontecer, eu acho que vai surgir de forma natural, né? E o sentimento não é do eu querer, né? É esse sentimento que eu acho que eu acredito que é o de realmente despertar o interesse das pessoas e elas falar, pô, cara, eu me sinto representado com você lá. Acho que é um cara que tem que continuar. Que bom. E aí? Muito bom. E pra gente finalizar nossas perguntas aqui, o seu maior sonho, qual que é? Meu maior sonho? Nossa, meu maior sonho é... Nossa, eu não sei o que falar que é o meu maior sonho hoje, cara. Eu acho que o meu maior sonho hoje é constituir uma família, ter meus filhos, filhas, né? Acho que é o maior sonho que eu tenho agora. Os cachorrinhos continuar. Cachorros. Não dá tanto trabalho igual eles dão. Tem um lá que ele sabe abrir até a portinha do tanque já. Olha só. Teve um dia que eu cheguei lá e falei, nossa, como que ele conseguiu pegar minha camisa no varal? Ô, louco, Tô nossa. falando. E aquele lá é ninja. Tem que colocar uma câmera pra filmar pra você saber o que aconteceu. Ó, a gente vai para um momento agora que chama sinônimos. Vou falar desse momento para você falar do outro que você gosta tanto. A gente escolheu algumas palavras que a gente acredita, né? Que é importante para a vida. E aí, eu vou te falar as palavras e você vai falando o que significa para você. Tá bom? Fala primeiro, amor. Pode discorrer também. Pode desenvolver, não precisa ser pode. um bate-bola, não. não. Não é tomar lá da cá. Pode falar bastante. O que significa pra você família? Família é uma base, né? Uma base de apoio, um conforto, né? Uma segurança. Acho que família é isso. Eu ia te perguntar, e agora você falou isso, eu lembrei. Então, vou perguntar. Você teve muito apoio da sua família para entrar na política, Sim, ser vereador? Tive apoio. E é engraçado, porque, assim, igual eu falei, meu irmão ele já foi candidato, depois minha cunhada foi candidata, né? E depois eu fui candidata, né? E sempre nos apoiando, né? Como um grupo, né? Então, a gente sempre se apoiou. E não somos uma família grande, né? Mas somos pessoas assim que sempre estivemos no meio, contribuindo de alguma forma, né? Então, acho que isso acabou ajudando, né? Credenciando de forma natural esse projeto, né? E que, de alguma forma, ele acabou surgindo. A gente não é de uma família tradicional. Quando eu lancei o meu primeiro vídeo de campanha, eu falei... Peguei muito nisso, né? Que fica parecendo que para você ser alguém na política, né? Eleito na política, você precisa ser de alguma família tradicional, né? E foi uma quebra também de um pouco de um paradigma, né? Na cidade de Jales, né? Que geralmente a gente vê sempre famílias mais tradicionais dentro da política, as famílias que são mais conhecidas na cidade e tal, né? Isso. Trabalho. Trabalho é essencial, né? Trabalho, eu acho que dignifica, molda, né? É algo que é importante para todas as pessoas, né? Eu acho que é algo que é essencial para o cidadão, para a cidadã. E lazer? Lazer necessário. Lazer é importante, né? Lazer é uma forma de equilíbrio, né? Você tem lazer? Tem lazer. Tem lazer, né? Talvez não como eu gostaria de ter, né? Por conta das funções, dos compromissos que a gente assumiu, né? Como vereador, por exemplo. Mas eu tenho lazer, né? Tem lazer, a gente tem um momento nosso, né? Eu e minha esposa, né? Com a família também, né? Então a gente não deixa de ter o lazer. Acho que e a gente procura conviver o máximo possível, né? A família também, porque é uma forma de lazer também, né? A gente tá junto, convivendo, conversando, brincando, assistindo um jogo. É uma forma de estar junto, somando a questão familiar também, descansando a cabeça, distraindo. É isso aí. Dinheiro. Dinheiro, eu acho que não deve ser
um troféu na vida das pessoas. Né? Ele é necessário. Né? A gente vive num mundo que para tudo, para adquirir, para comer, para comprar, mas eu acho que ele não pode ser um troféu na sua vida. Né? Acho que isso aí ele faz você desvirtuar. Né? Então o dinheiro está muito ligado a poder sempre. Né? Né? E o poder você destrói famílias por ele. E política? O que representa para você? A política é algo que eu acredito que é um fator de mudança. Né? Eu acho que existem diversas políticas, né? E aqui eu falo da política pública, não a política partidária, né? A política pública que ela é universal para todos nós, né? Então eu acho que é algo que a população deveria abraçar, entender, né? Porque é através dela que você muda, né? E principalmente porque através dela você delega outras pessoas a te representar. Então você tem que realmente conhecer. Né? Você não entrega a chave da sua casa para qualquer um. Você não entrega o seu carro para qualquer um. Né? E a política ela tem que ser da mesma forma. Você não pode votar de qualquer forma. Ah, porque é meu amigo. Ah, porque eu conheço ele. Ah, porque ele faz um trabalho social legal. Não é assim. Né? E muitas pessoas confundem isso. Né? O social com a capacidade realmente de fazer um trabalho político e representando. Então tem uma diferença muito grande. Né? Entre ajudar uma pessoa e realmente você ter uma capacidade de liderar, uma capacidade de representar, né? De pensar a cidade por outras pessoas. E Deus? Deus é tudo, né? Não tem... Né? A gente é um socorro, né? É o presente, é o futuro, né? Deus é a direção nossa. Né? Acho que sem Deus a gente perde tudo isso, né? O amor, né? A compaixão, né? Que são princípios assim que são essenciais na vida do ser humano. Né? Muito bem. E agora sim, vamos para o nosso momento Ecoar. Israel me obriga a fazer Hilton isso. Marques. Chegou o momento ecoar. Vocês sabem, já assistiu muitas vezes nosso EcoCast. Imagine só que esse microfone e essa câmera aqui, ó, você vai olhar para ela, está sendo transmitida para o mundo todo. Bom, chegou o Armagedon, o último dia do mundo. E você tem a oportunidade de deixar um recado, um conselho, algo que realmente possa ecoar para o mundo. Qual mensagem você deixaria para ecoar para o mundo? Yudi, deixa eu quebrar esse momento drama. Quebra o gelo. A Di sempre gosta de quebrar o gelo. Não, mas assim, ó... a gente acredita que todo mundo que a gente traz aqui é para deixar um registro mesmo na história, né? A gente não sabe quanto tempo... Daqui quanto tempo os seus filhos vão poder assistir esse episódio com você, né? E... A gente não sabe quem vai estar vivo amanhã também. A gente não sabe nada. A gente já teve experiências, né? Aqui de algo do tipo. Então, assim, é o seu momento de falar uma mensagem que tá no teu coração, que você quer que ecoe no coração das pessoas, né? De uma maneira bem leve. Pensa no Armagedon, é só pra... Dar aquele dar drama. aquele tchan, mas assim, pra você entender que é muito importante, entendeu? Esse momento Essa pra mensagem. você é o momento de você deixar o seu registro na De repente, história, daqui a 10 anos, o seu filho vai assistir essa mensagem. Exatamente. E assim, esse momento é seu, a gente não vai te interromper nem nada. Você vai ter o tempo que você quiser para falar. E é uma mensagem, às vezes, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com o seu ofício, não tem nada a ver... Mas é algo que você quer deixar para as pessoas. Então, esse momento é seu. Pensando nesse drama aí, eu acho que muitas pessoas falariam o amor, né? O amor E é... muitas já falaram, né? Mas eu acho assim, eu não seria eu se eu não falasse que deixasse uma mensagem de fé e otimismo. Acho que independente da situação, da dificuldade, nunca deixe de acreditar. Né? Acho que a gente tem opções na vida.
E desistir é uma opção que você faz muitas vezes. Não acreditar é uma opção que você faz muitas vezes. Então, acho que a fé, ela é algo essencial para as pessoas, né? Que até para você acreditar numa prova de amor, você precisa da fé, ter fé que realmente ele existiu, né? Então, acho que a fé é algo que tem que estar com você, independente daquilo que você passa, independente da situação. Sempre acredite que existe um caminho, que existe uma saída, existe uma solução para sua vida. Muito bem. Muito bom, né, Di? Muito bom. Legal, Eu não interessante. sei se teve alguém que já falou sobre fé. Eu acho que... Não tô lembrado. É. Amor, eu sei que 70% já falou. Não, acho que 70 não, mas muita gente já Muita falou. gente. É Mas isso. bacana. Muito Hilton, a bom. gente quer te agradecer por Obrigada, esse tempo. Hilton. Foi muito bacana conhecer um pouquinho da tua história, Quem né? que é Hilton? Quem que é Hilton? Quem que é Hilton, né? É o Wilt. Não, eu fico muito feliz. Eu fico até emocionado de estar aqui. Vocês estão vendo que eu estou até lacrimejando aqui, mas eu fico feliz. Porque eu estou diante de amigos, né, de pessoas que conhecem a gente, conhecem o nosso trabalho também. E assim, é por pessoas assim como vocês que eu gosto de representar realmente. Pessoas que eu sinto assim, emocionado, assim, tipo, que eu vejo que acompanha, que dá um valor ao trabalho que a gente faz assim também, né? Porque eu não faço aquilo que eu falei, eu não faço por ego, por vaidade. Eu faço porque eu acho que é uma forma de ajudar. E eu acho que quando eu me candidatei, eu acho que chegou um momento que eu poderia fazer alguma coisa diferente e positivo para a cidade, né? E quando a gente está assim, a gente vê as pessoas falarem, né? Eu fico muito emocionado, porque assim, é reconhecimento, né, de trabalho. Sim. Que muitas vezes as pessoas não sabem do que a gente abre mão. É. É verdade. E muitas vezes que nem alguém vem, pede ajuda para você. Muitas vezes, nossa, o processo de eu conseguir uma cesta básica, por exemplo, é tão difícil, às vezes acaba tirando até do bolso, né? Eu imagino isso, né? Então, é admirável, né, o seu trabalho, né, o trabalho que você tem prestado à população, a Jales, né? E o nosso desejo é que você continue sendo relevante, né? Que Deus continue te abençoando, te iluminando naquele lugar, te usando. E para que você seja diferente, né? Do que a gente vê de uma forma geral na política, A né? gente tem visto, né, nas Sim. suas escolhas, né? A gente vê. Às vezes quem tá lá fazendo um trabalho fala assim, ninguém tá vendo, né? Não, mas a gente vê sim, a gente tá de olho. A gente acompanha, assim, e a gente admira, assim, o seu trabalho. E mais uma vez, a gente quer te agradecer. Obrigada. Foi um prazer ter você aqui. E as portas sempre estão abertas, né, Di? Pro que precisar, se precisar de qualquer coisa, a gente vai estar aqui. E é isso. Obrigada por ter desprendido, que nem você falou, né, sobre deixar, ninguém vê o que você deixa, né? Mas você deixou sua esposa hoje lá na sua casa, né? E está aqui com a gente, se desprendeu desse tempo. Então, muito obrigada. A gente te agradece e a gente tá aqui sempre que precisar. Eu que agradeço o convite, né? E estamos aí sempre que precisar também. Qualquer informação que precisar obter, alguma coisa que vocês estão vivenciando que está errado, pode trazer para a gente que a gente vai tentar ajudar de alguma forma. Né, da melhor forma possível. E deixo aberto também para todas as pessoas que não conhecem o nosso trabalho, pode nos encontrar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Vai deixar o QR Code aqui seu também. Temos o WhatsApp aí também do mandato, que as pessoas mandam lá, registra, a gente corre atrás também, né? Que é um canal que deixamos de porta de entrada. Né? Às vezes não dá para responder na hora, mas o pedido chega, a pessoa se identifica, a gente vê a demanda, corre atrás. Interessante. Né? E acho que é isso. Né? E minha intenção é cada vez melhorar isso. Né? Eu acho que tem muita tecnologia, tem muita forma de melhorar isso. Usar todos esses recursos, né? Para deixar cada vez mais próximo da população. Né? Não tem sentido a gente estar lá se não tiver contato com a população. Né? Eu acho que a gente tem que facilitar isso. Muito bem. Pessoal, a gente quer agradecer vocês esse tempo. Não se esqueça de curtir esse episódio, de se inscrever no canal, compartilha aí. E vamos ecoar. Tchau, tchau, galera. Tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Eco.